E começamos mais um episódio do nosso Pod Browns. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitória, eu sou social media da Refectocil Brasil e hoje eu estou muito bem acompanhada para tratar de um assunto aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu tô aqui com a Jéssica Vieira, com a Luciana Campos e com a Ju Stefanuto Godoy. Todos os nomes maravilhosos do mundo estão nessa mulher, gente. É porque vocês sabiam que a gente fez um workshop, né? Daí algumas artes ficaram Stefanuto, algumas artes ficaram Godoy. Foi... Eu não sabia que você era Juliana Godoy. Eu falei que Juliana Godoy, gente. Eu conheci Juliana Stefanuto porque é marcante. Eu acho elegante, acho elegante. Um Godoy agregado. Eu não tenho mais nenhum agregado. Meninas, muito obrigada por vocês terem topado participar aqui com a gente. E nesse programa, eu tenho certeza que a gente vai trazer um assunto. Gente, para quem não sabe, a Refectocil, ela tá trazendo um novo sistema de coloração chamado Intense Brows. A gente já começou com alguns testes, né? Justamente por isso eu trouxe aqui as meninas, que elas estão super preparadas para poder explicar para vocês algumas técnicas que serão necessárias nessa nova aplicação, nesse novo sistema, né, de tecnologia de coloração, Tecnologia de coloração. Me conta o que vocês acharam. Primeiro, se vocês puderem dar um resuminho pra gente, assim, do que é o produto e o que difere ele do que a gente já tem, eu acho que seria bem legal também. O Intense é uma proposta mais intensa, o nome mesmo já diz, para quem gosta de sobrancelhas mais marcadas, né? E é uma proposta diferente também da coloração comum que a gente já trabalha. Então, são para clientes mais ousadas, digamos, né? Que gosta realmente de uma sobrancelha mais marcada. E ela não age dentro do fio, como a coloração, com oxidação. Então, é mais uma make do que é uma tendência, né, gente? Então, apesar de que ela também pigmenta o pelinho branco, só que de por forma diferente. Porque, ao meu ver, pela experiência que eu tive desde o primeiro teste de aplicação, é que ela realmente fixa bastante, ela tem uma metodologia totalmente diferente da tintura tradicional, mas mesmo sendo a proposta mais intensa, né, desenvolvendo esses testes desde que a gente lançou, acho que em outubro, né, do ano passado, que a gente teve o primeiro contato. Então, eu percebi que dá para trabalhar para que ela seja uma aplicação intensa, mas elegante. Então, a forma de aplicar ela é muito minuciosa, porque ela exige muita atenção. Você precisa trabalhar muito com o reflexo da luz e a marcação tem que ser muito certinha. Então, assim, esfumadinho, varredinho, para que ela fique com as extremidades mais sombreadinhas. Exatamente, cria como um resultado meio degradêzinho, sabe? Então deixa aquele resultado bem bonito, marcadinho, mas delicado. Foi passado pra gente, foi uma proposta que veio da Áustria, né? Uma proposta mais marcada, bem intensa mesmo, com as sobrancelhas muito marcadas. E o que a gente quer trazer é modificar essa forma marcadona e de trazer ela mais para finalização, como a gente trabalha com a coloração normal, porém não trabalhando a parte de cima, deixando ela totalmente esfumada, como a Lu falou. A coloração, a gente tem essa facilidade de fazer ela muito rápido, de esfumar e tal. O Intense não, ele já requer muita prática e luz, para você visualizar tudo direitinho e conseguir ter o protocolo. Isso. A gente fez a aplicação do Deep Brow, que seria tipo o penúltimo tom mais escuro. E quando a gente conseguiu deixar um tom bem delicado, assim, não ficou chapadão como era o que se esperava. Ela da Jéssica, ela fez o Intense e ela tá linda. Ela fez o Intense também. Intense Brows e provavelmente chama desse tempo. Então, assim, combina uma técnica natural com uma técnica ousada, combina, se você souber aplicar. Se tiver a técnica correta, combina. Combina muito. Mas então não tem problema você aplicar ele na brow, porque eu vi que você tá de aula de Não, mas aí você não pode fazer junto. Não tem que dar essa pausa. Não são procedimentos que você vai casar no mesmo dia. Brow, faz o Não, você tem que dar no mínimo, pelo menos ali em uma semana, uns 15 dias, dependendo da pele da pessoa, se for sensível, isso. Aguarda com o tempo. Essa é a diferença da coloração. Então, nós finalizamos já na brow com a coloração, né?
E pele também, sim. Então, eu acredito que a forma de você controlar ali, ela tem que ser bem, como a Lu falou, tem que ser bem detalhista para ficar bem E a natural. questão da quantidade de produto também. Testando, na primeira aplicação, você gasta um horror de produto, porque você acha que é depositar muito, ficar aquela coisa bem molhada. Só que não é, principalmente no terceiro passo. Então, ali, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, é o pulo do gato, a cereja do bolo. Porque você vai aplicar o mínimo de produto possível, pegar pouquinho no pincel e dar aquela varridinha. E o que eu faço? Eu aproveito até acabar, esgotar todo o excesso de produto, porque isso vai deixando aquele resultado bonito. Entendi. Sabe, degradê, né? bem uniforme. Exatamente. E assim, deixa eu contar só para uma pergunta que eu acho que vocês vão responder também. Vocês sentiram algum desafio, tanto no processo do primer quanto no revelador, assim, algo que seja importante, pertinente a gente deixar aqui para o pessoal ter isso como base para poder começar a usar o produto? O que vocês sentiram? O que eu senti? Por exemplo, o primer, ele tem que ser caprichado. É o passo que eu chamo que é o passo mais importante, porque se você errar na aplicação do primer, o resto vai dar errado também. Ah, entendi. Ele é o fixador Ele é o do fixador, produto, por isso que ele dura mais tempo. Mas então não tem como não fazer sem ele. Tem Fazer sem ele. tem como você fazer. Verdade, que é a proposta do Intense. É intensidade de duração. A gente quer dizer, a gente prefere tratar a forma intensa, o nome Intense, por ser uma forma intensa de duração e não aquela intensidade toda na cor, né? Que a gente consegue trazer durabilidade e naturalidade ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente mesmo ouviu vários comentários, não sei se vai dar certo, não sei o quê. Eu penso assim, que cara, se a gente tem um produto que é novo, tá chegando, não tem outro concorrente com ele. Então, eu não acho que seja como que eu vou dizer, uma perca de tempo. Eu acho que é um detalhe que vai agregar. Porque se não tem concorrente, então a gente vai bombar. A questão é aproveitar esse gancho, desenvolver bem a questão das aplicações, porque assim, não tem como a pessoa comprar o produto sem ela fazer um treinamento, não tem como. Ela precisa estar bem preparada para poder executar essa técnica, né? E então, assim, continuando o que a gente estava falando, o primer, ele precisa ter muita minúcia na aplicação, ele tem que ser muito bem aplicado, precisa de ter muita atenção. E depois, consequentemente, a mesma forma que eu aplico o primer, eu faço a mesma coisa nos outros passos. Só que o último passo, que é o gel ativador, o que acontece com ele? Você usa menos produto ainda. Então, você não desperdiça produto. Você usa mesmo até o fim, não sobra nada. Então, você tem que... É como terminar aquela... Sabe aquela pincelar de aquarela? E é a mágica, né? Então, você vê aquele processo. Porque o gel é transparentinho, você não vê o desenho que você está fazendo, né? Você consegue ver brilhar. Por isso que eu falei que a luz é muito importante durante o processo, porque, por exemplo, eu estou aqui, né, fazendo a aplicação, o reflexo que a luz me traz me diz se eu estou fora ou dentro do desenho que eu propus, entende? Entendi. Então a gente tem que ficar prestando atenção nesse detalhe, a iluminação tem que ser muito boa e obviamente, né, o design tem que estar perfeito. Se tiver errado ali, vai ficar uma coisa muito bizarra. Desenvolver também a coordenação motora, que é uma coisa muito importante. Não é força, é detalhe jeito. e precisão. Não é força, não é peso de mão, é leveza. E trabalhar o olho clínico também, que design bem trabalhar. Essa questão de falar que a gente desenvolveu uma técnica, eu até fico assim, nem posso falar isso, porque senão eu vou dizer, vou me engrandecer, não é isso. É porque no mundo que a gente vive hoje, a maioria dos clientes procuram profissionais que sejam especializados. Então, hoje você não vai mais no lugar que o cabeleireiro faz a unha, que o cabeleireiro depila, que o cabeleireiro faz a sobrancelha. Tem cada um. Vai procurar especialistas nisso. Então, assim, o que eu achei muito legal da técnica, apesar dela ter uma proposta intensa, então, geralmente, quando você ouve falar disso, você imagina que vai ser uma coisa mecânica, né? Porque, vamos lá, são 3 tempos para cada ação de cada processo, de cada etapa.
Só que nesse tempo você consegue trabalhar um design, tipo assim, único para cada cliente. Algumas perguntaram, por que você não marca em cima? Eu falei, porque ali é a cereja do bolo. Geralmente, quando você faz um desenho total envolto, você vai ter uma mesma sobrancelha para todo mundo. Então, a intenção é revelar o que a pessoa tem de bonito e que ela não sabe que tem. Não faço marcação daí embaixo. Eu vou na mão livre. Eu acompanho o desenho da sobrancelha. Design raiz. Eu gosto muito do trabalho à mão livre porque ele te liberta, entende? Ele te liberta. Mas você tem que estar bem segura, né, do que você tá fazendo. Eu gosto daquela marcaçãozinha só embaixo ali, é uma linha. Eu não fico marcando 1000 linhas lá, 1000 mapeamentos, até porque isso atrapalha um pouco na questão. Nós temos lados diferentes do rosto. Então, às vezes você vai marcar muito simetricamente e acaba que você realça a diferença. Exato. E quando você trabalha a mão livre, principalmente na questão de aplicação do Intense Browns, você tem um resultado mais delicado, apesar da proposta ser mais intensa, mas não quer dizer que vai ficar aquela coisa chapada. Fica uma coisa bem delicada, elegante, natural, apesar da intensidade, né? E assim, vocês acham que é um produto nichado? Eu digo assim, porque é o Intense Browns, né? Ele tem mais cores, mais escuras, mais intensas. Vocês acham que o público loiro, por exemplo, você que tem um cabelo mais claro, você já chegou a testar em você mesmo, o Intense? Aí é uma pergunta muito boa, porque, por exemplo, né, lembra, né, Ju, quando a gente teve o primeiro contato com o Intense Browns em outubro do ano passado? Foi. É foto, dá pra gente mostrar depois. A princípio, assim, ficou muito bem feito, mas eu achei muito escuro, tipo, pro meu tom de cabelo, pele e tal. Mas aí, depois, desenvolvendo a técnica, tanto é que na aplicação que a gente fez da Lua hoje, a gente usou o penúltimo tom mais escuro. E ficou claro. Depois a gente pode até pegar as fotos, temos vídeos, para vocês verem que dá para trabalhar os tons escuros, mesmo para quem tem pele clara. Agora eu sei que tipo, pro meu tom de pele também vai ficar bom, porque depende de como a gente faz essa aplicação. Então, a princípio, até eu tinha esse, como é que eu vou dizer? Na trava, né? Essa travinha que eu achava assim, nossa, mas é um procedimento que vai dar para fazer em pessoas que têm peles mais escuras, peles mais escuras. Mas não, a gente falou no começo que é a palavra que define o Intense Brows. Ele é um produto versátil. Ele tem a proposta intensa, mas você consegue trabalhar vários níveis de resultados diferentes, expectativas diferentes. A dele é uma intensa, mas a cor como naturalidade. Então você consegue trazer isso daí. E um ponto muito importante também é que quando lançar mesmo o Intense, né, ele só vai poder ser comercializado depois as pessoas só vão poder adquirir depois de treinamento. E isso daí é tudo, gente. Não é uma coisa assim, ai, nossa, mas tem que fazer porque justamente é essa técnica. A gente tá todo mundo testando assim ainda e nós já temos resultados muito bons, protocolos bons, como que a Lu desenvolveu, porque foi o protocolo que ela desenvolveu, então não é se engrandecendo, tá, querida? Mas, enfim, foi você que desenvolveu e todas nós gostamos, porque a gente viu que tinha realmente uma conexão com o que a gente já faz com a coloração. Até mais efetivo. Isso. Na restauração de sobrancelhas, na restauração de sobrancelhas, por exemplo, eu tenho, tem gente que não gosta de deixar aquela falhinha ali aparecendo. Eu tô com um lado reconstruindo e o outro já tem mais pelos. Então eu usei, ela usou, foi ela que fez em mim. A gente usa dois tipos de aplicações na mesma pessoa. Tipo, eu fiz de um lado, era uma proposta, e do outro eu fiz outra proposta. Para mostrar que dá para fazer das duas formas, né? Sim. E uma chave também que a gente estava falando, né, sobre a questão de como é que eu falo, de diferença da tintura mesmo, é que, assim, é um produto que requer um treinamento, mas não é porque não é porque a marca quer vender um treinamento, não. É no sentido de necessário, tipo assim, sabe você ter uma Ferrari e não saber dirigir? Uma puta máquina e você não saber conduzir? É tipo isso. Não adianta, você precisa preparar. E assim, vocês acham que o Intense ele chega para ser um concorrente direto da Rena? Ou não?
eu falo que ele nem seria um concorrente, justamente por ele ser tem nada. diferenciado. Ele não tem Ele não concorrente, tem e, concorrente. e falando isso sem nenhum tipo de grandeza ou nada, não. É porque realmente a Rena não tem essa durabilidade. Ela pode ter a intensidade de cor. Ainda, a gente ainda não tem. A gente já teve uma pessoa, né, que fez e durou 20 dias. 15 dias. Tipo, Entendi. o meu pelo, mesmo depois que ele foi clareando, ele ficou um tom assim mais escurecido por 15 dias e a minha pele é oleosa. Então, assim, claro que vai diferir, tipo assim, de região para região. Brasília mesmo, ser Brasília. Então, no Brasília tem um clima muito mais seco. Então, nas pessoas que eu testei lá, por exemplo, eu testei numa das meninas que trabalha comigo e ela tem a pele oleosa. Então, tipo assim, a dela durou ali e ela lava muito o rosto, né? Então, 7 dias ficou bem mais intenso, depois foi clareando gradativamente e continuou um tom bonito, né? Também da minha mãe, ela tem pelos brancos, inclusive, durou 15 dias, da minha mãe. Foi uma média. Mais ou menos uma média. Eu moro num lugar frio, não é tão úmido, a região montanhosa, mas não é tão úmido, tá bem seco lá esses dias. Mas deu bastante resultado nela. E ela amou. E é uma pessoa que tem cabelo branco. E assim, é um produto que vem da Áustria, né? Então, Sim. vocês sentiram algum choque cultural, assim, nos processos do produto aqui no Brasil? Eu percebi ser os tons, todos frios, todos, né? E como aqui a gente tem muita mistura, peles, né, etnias diferentes, as mais claras sentem mais por isso, por não, né, por ser muito escuro, né, uma cor mais acentuada, assim, mais fria. Acho nem que teria que ter um tom mais claro. Eu depois de testar, tipo assim, pelos testes que eu tô fazendo, não tô falando das outras, de quem já testei de maneira diferente, tô falando das minhas experiências. Eu não acho nem que teria que ter um produto mais claro. Eu acho que a gente teria que se preparar para aplicações que levem a resultados mais claros. Porque o que eu vi de muita diferença quando eu utilizava a Rena? É que sempre os tons da Rena sempre tendiam para os mais avermelhados, mais quentes. O que a gente não tem com a tintura tradicional da Reflecto-Sil. A gente tem vários tons, a gente consegue fazer vários mix de cores, mas você não tem aquele tom que vai ficar quente, sabe, exagerado, avermelhado. Você consegue trabalhar acinzentar, esfriar ou aquecer, você consegue trabalhar isso. Da mesma forma em Spraws. Só que assim, é uma descoberta diária que a gente vai ter aqui daqui por longo tempo. Tem que estar em fase de experimento, né? Então acho que vai surgir bastante coisa aí. Então, ainda, né? Você já testou misturar tons de cor do Intense? não testei terminar tons, testar tons, misturas de tons. O que eu testei foi realmente formas de aplicar. Sim, testei várias. E que eu consegui vários tipos de resultados diferentes com ele. Então, assim, desde o primeiro contato que eu tive de aplicar, eu gostei bastante. Mas, assim, confesso que as primeiras aplicações ficaram bem mais marcadas. Então, assim, como ele tem que ser rápido, assim, rápido no detalhe, então eu sempre já fui tentando testar, fazer com que as finalizações, por exemplo, esses inícios, que geralmente as pessoas fazem com rena, fica aquele chapadão. Tipo assim, né? Porta a porta, verdade. pau. E aí você consegue deixar mais esfumadinho, mais, sabe, mais sombreadinho, degradê. E aí eu falei, se eu consigo fazer isso nos inícios, eu vou conseguir isso fazer nas bordas. Então, assim, hoje eu falo que eu consigo trabalhar de maneiras pontuais. Por exemplo, a Jéssica tinha mais volume em cima, até porque ela laminou a sobrancelha, então estava mais denso na parte superior. A parte de baixo tinha transparência. Então eu falei, dá pra gente trabalhar essa parte pontual. Exatamente. Dá para trabalhar essa parte pontual, aplicando o produto mais concentradinho ali, mas também sem exagero de produto para não ficar aquelas marcas craqueladas. E aí você faz aquela varridinha, sabe? Sei, pega esse covinho e dá uma Igual faz a coloração, né? A gente tem, porque tem cliente que não gosta quando, até mesmo na maneira de aplicar a coloração, fica um pouco mais marcadinha. Então a gente vem com a escovinha varrendo a coloração para ficar natural, ficar sem borda marcada. Isso a gente consegue no Intense. Tipo, quando chega no início da sobrancelha, eu já uso o próprio pincel. Quando tá só aquela sujeirinha, exatamente. É a hora de você varrer. Legal. E daí você não deixa de vista, você não deixa marcas. Tipo, a sobrancelha, você consegue olhar ela aqui de começo, você não sabe onde ela começou e onde ela terminou. Sim, você só viu que uma coisa saiu de dentro da outra. Tipo isso. Tem como você fazer uma mixagem com as colorações? Como é que é isso? Falou também que não testou. Tipo, bolsa, é uma cor mais fria, mas se você dá uma esquentada, você joga pra 4, né? Sim. Ou atrapalha ali no resultado?
imagino, assim, eu acho que ela não dá pra misturar, tipo assim, fazer aquela misturinha ali. Aham. Mas, por exemplo, eu acho que dá pra. Eu até vou testar isso. Começar com um tom mais escuro na cauda, que é onde a gente geralmente gosta de deixar mais Aham. marcado. E porque, afinal de contas, é só o último passo que a gente vai mudar, né? E aí você testar um tom mais intermediário ali do meio pro começo e fazer as E varridinhas. fazer um degradê ali. Exatamente, as de duas, tonalidades Uma mesmo. pessoa que não tem uma cauda, está em reconstrução e ela vai amar aquilo, porque ela vai ter uma cauda. Eu sugeri também fazer a coloração tradicional, normal, com oxidante, e depois finalizar, pontuar só do final para lá com o Intense, né? Entendi. Essa altura tipo, essencial para o pessoal que está pegando agora esse sistema de recuperação intensa. Que para de vocês aprenderem, entenderem, sei lá, essencial, né? Pro Intense, paciência, pincel certo, coordenação motora, enfim, o curso, porque não tem jeito. o É, curso é essencial. é essencial, é. Tem que Uma coisa assim que é fundamental. Você vai fazer Exatamente. o preparo antes de você iniciar essa Asepsia, né, Lu? ele tem que ser muito bem feito. Isso foi até uma chave boa de você puxar, porque, tipo assim, quando você vai falar, vou usar um produto tal, não tem como você ficar misturando marcas. Ontem mesmo, ali no balcão, eu atendi uma cliente que ela falou pra mim que não conseguia colorir pelo branco e tal, isso que é a textura tradicional, e dela não ficava. Aí eu falei assim, já até imagino o que seja. Eu falei, como que você faz a asepsia? Ela falou assim, não, eu passo um sabonetinho neutro de bebê e tal, seco bem, e depois faço a marcação e passo. Aí eu falei assim, agora você me entregou o segredo, por isso que não tá dando certo. Eu falei, você já conhece micelar, você já conhece Saline, a espuminha e tal? Ela falou, não. Eu falei assim, então, expliquei pra ela, o que que acontece? Além do fator climático, de ser o mais frio, mais quente, mais úmido, mais seco, tem a questão de que a nossa própria pele produz outras substâncias que vão deixar o pelo impermeável. Sim. Então, se você não remove com totalidade aquilo ali, você vai deixar como se fosse um papel filme em cima, não vai funcionar. E a mesma coisa Wanda, pra eu até isso. comentando aqui que teve uma menina que aplicou vacilina. Então, tem até marcas, enfim, não sei se no Brasil, mas que vendem, e até no começo perguntavam, quando eu ministrava workshop, curso, mas eu preciso passar a vaselina para poder não pigmentar na pele. Eu falo, não, você não precisa usar vaselina. A gente tem o tint remover, que ele remove da pele, mas ele não remove do pelo. Isso se ficar, porque dependendo da pessoa, se não tiver o pelo branco, que requer um pouquinho mais de tempo, principalmente porque eles são mais espessos, você pode deixar pouco tempo e você vai ter uma coloração só no pelo. Igual a sua. Foi colorida praticamente só o pelo. Bem pouquinho. Formas de você pigmentar só pelo ou pigmentar um pouco a pele. Mas, enfim, concluindo o que eu estava falando, a questão da asepsia com os produtos certinho, usando o passo a passo certinho, você vai ter ali uma preparação exímia, de maneira que você vai aplicar, não vai ficar falha, não vai craquelar. E assim, tem que estar tudo muito sequinho. Você não pode deixar umidade nenhuma de um passo para o outro. Você não pode usar pincel sujo de um produto com excesso do outro. Tem que estar tudo limpo. Não vai adiantar. Você tem que fazer uma coisa limpa do começo ao fim do procedimento. Isso é fato. Isso vai ser um desafio para muitos designers do Brasil, com certeza. Mas assim, eu acho que o assunto pertence ele vai perdurar, assim. Mas é importante vocês darem esse pontapé inicial, para o pessoal já começar a entender o que está acontecendo, o que está rolando ali. Então, com certeza, a Reflectocil, eu tô falando aqui pela marca, né? Mas sim, enfim. A Reflectocil, ela conta com vocês, assim, de sempre estar agregando esses conteúdos, essas experiências. Exatamente. E com certeza ainda vai ter muita coisa que vai dar certo, vai ter muita coisa que vai dar errado. Como Mas a tudo na mágica vida, pra gente chegar. à A perfeição. diferença no produto que eu, Juliana, como profissional, vejo, porque eu entrego o espelho para o cliente, né, nas modelos que a gente está, na hora da revelação. Porque elas ficam encantadas em ver aquilo acontecendo, porque o produto não tem cor, então ele é mágico. Então, eu acho que essa também é a exclusividade do produto. Por isso, não ter um concorrente diretamente. Então, não. Conselho assim, acho que até um ditado bem clichêzinho que eu já ouvi muito essa história, eu lembro nem de quem que saiu isso, mas eu vi uma história uma vez que falava assim que tinha
um dono de uma empresa, né? Ah, tá. Ele tinha 2 funcionários. Aí ele pegou e falou assim para um: preciso de uma pessoa para mandar para um país asiático lá, não sei da onde, que não vou lembrar agora. E eu queria saber que eles vendiam chinelos, né? Queria saber quem gostaria de ir. O primeiro falou assim: não, Deus me livre, eu vou fazer o quê lá? Ninguém usa chinelo, todo mundo anda descalço. Aí o outro falou assim: você vai, fulano? Eu falei assim: vou. Aí o outro: você tá louco? Como que você vai pra lá se lá ninguém usa chinelo? Ele falou assim: melhor oportunidade da vida, ninguém usa chinelo, eu não vou ter concorrente. Não vou ter concorrente. Todo mundo vai usar chinelo. E foi o que aconteceu. Lei da oferta e da procura, né? Então assim, eu acredito piamente que o Intense Brow, assim como a tintura da Reflectocil bomba, e, tipo assim, sem sombra de dúvida, e eu não falo isso porque hoje eu sou brauista. Quando eu comecei atuar como brauista, eu já usava, já conhecia a marca, então assim, eu já tinha aquela paixão pela marca, pela qualidade. Sim. Não é uma coisa, tipo, igual você ver uma blogueira falando e você, não, fulana de tal, mas você nem sabe se o produto presta. Sim. Entendeu? Ter prova e falar assim, olha, A credibilidade. pensa, porque eu tô trabalhando com ele há 10, 20, tanto, enfim, tô trabalhando há 10 anos com a Reflectocil e no começo eu trabalhava com rena, hoje não trabalho com rena, então assim, eu acho que é libertador. E quando você tem um produto novo vindo aí, ao mesmo tempo que é desafiador, é também libertador, porque você vai ter público para isso, sempre tem público. E é a qualidade, né, gente? A Reflectocil já está há mais de 80 anos no mercado. Exatamente. Não veio ontem e apareceu. Então, assim, tudo foi muito minucioso, né? Acho que tem de região também, né? Depende da região, se você vai gostar, se não vai, se o cliente vai gostar, não vai. O que importa é você se qualificar para que você tenha isso se precisar, né? O legal da Reflectocil é justamente isso, porque eu vejo assim, eu sou muito observadora, então eu observo o crescimento com que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, olha como a Reflectocil, eu não sei quem foi que postou um vídeo, ou alguém me mostrou, tipo, das primeiras logos da Reflectocil, aí agora chegar no naipe que tá hoje, sabe? Essa proporção que tá hoje. Aí uma cliente ontem no balcão também falou assim: nossa, mas eu não conhecia esse produto aqui e tal. Tem ouro? Eu falei assim: não é que tem ouro, é que é Reflectocil, cara. Qualidade. Tem qualidade. Ela falou: não, mas eu uso da marca tal e é grande. Aí eu falei: é porque ela achou que, tipo, os tubinhos que vem do passo 1 e passo 2. né? Aí eu falei assim, ó, vou te explicar. Você sabe o que acontece com um produto que vem com embalagem muito grande, que tem muita quantidade de produto? Ele vai oxidar. Você tem aparentemente mais produto, mas você vai ter menos utilização dele, porque ele vai ficar inválido. Ele vem já dois tubinhos em cada caixinha, justamente para você não perder produto. Não perder produto. Então, assim, otimizar. Exatamente. Anos e vem e não troca. Então, no atendimento ali, a gente vê isso. E também vê pessoas que não conhecem. E eu acho que na nossa função como brauistas hoje, de ser referências instrutoras para levar conhecimento, é que elas se apaixonem pela marca como nós, né? Você escuta a Lu falar, escuta como a gente fala. Gente, eu falo, é Reflectocil, né? Sabe disso, porque Realmente é uma caminhada que a gente andou lá atrás testando, e chegou, opa, peraí, aqui é diferente. Aqui Normalmente, antes eu tinha assim, um tabu assim, com vender, sabe? Eu achava, cara, isso é um saco, você tem que ficar empurrando as coisas nas pessoas, sabe? Sendo incisiva. Depois, com o tempo, você vai aprendendo que você vende tudo. Você vende seu trabalho, você vende sua imagem. Você vai fazer uma entrevista, alguma coisa assim. E você vende aquilo que você acredita. Entendeu? Eu trabalhava no começo, antes de mexer com isso, eu já tinha essa habilidade, mas assim, trabalhei muito tempo com projeto de imóveis. Aí todo mundo falava: por que você só vende aquele sofá cara de couro? Eu falei: porque é o que eu mais gosto. É o meu preferido. Outro. Você tem uma ideia? Lá onde eu atendo, tipo assim, eu vendo muito styling. Pode perguntar pra Patrícia. Eu compro várias caixas de 12 ali, assim, porque sai muito rápido, entendeu? É porque eu gosto e funciona. Então, assim, eu mostro primeiro o resultado. Então, a pessoa, quando você fala com a segurança, explica o que as pessoas não explicam, você se diferencia. Então, as pessoas fazem questão de: nossa, eu quero ter uma sobrancelha com aquela tintura. Eu quero a minha sobrancelha. Exatamente. Como oferecer para elas terem, né, como profissionais para os clientes.
E pra falar de boca cheia, assim, é refeitório. Então, eu tô falando por mim, né? Eu acredito na marca, porque eu uso, eu gosto, usava antes de ser browista. Então, de fato, ela funciona, isso não tem como negar. E o que eu ia falar também é o que tá. A gente precisa tocar nesse assunto. A Reflectocil não testa em animais. A Reflectocil tá praticamente todos os produtos são veganos. Os que não são têm componentes como uma cera de abelha, mas não é nada que vai machucar o bichinho. E aí, então assim, é muito importante. As tinturas, minhas colorações são todas veganas. Então isso também vem, traz propriedade, traz propriedade, não, essa é a palavra. Esqueci a palavra, fugiu aqui. Traz algo que é único, algo que é único. Exatamente. E a pessoa se sente segura. Ontem eu atendi no balcão uma menina com cara de 16 anos, deve ter uns 18. E ela falou assim: eu estou iniciando, o que você me indica? Eu nunca usei tintura. Eu achei aquilo tão bonito que eu me vi lá atrás. Eu olhei para ela e falei assim: eu sei como é que é isso. Sim. Que bom que você está começando com a gente. A gente tem pessoas ao nosso lado, pessoas, produtos e marcas, assim, que elas incentivam sempre você a melhorar, enfim. Meninas, muito obrigada pelo nosso bate-papo hoje. Mas foi o que eu falei agora recentemente, mas assim, o Intense, ele vem com uma proposta completamente diferente do que todos, e vai ser muito importante vocês sempre agregarem com o conteúdo de vocês, explicarem, para que a gente tenha resultados incríveis e impecáveis, que é o que a proposta traz, né? Então, muito obrigada por vocês terem topado participar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser, sensacional pro pessoal. Vamos fazer, com certeza. E não dá pra falar muito detalhe, porque é muito pouco tempo, mas assim, tem ainda muito tá mais em coisa. teste, mais experiência, com certeza. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai fazer mais e mais e com muito mais conteúdo sobre o Intense, né? Tenho certeza. Então você aí de casa já segura a ansiedade que esse ano vai sair o Intense. Confia no processo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se você quiser acessar o nosso catálogo de produtos, a gente vai estar com o QR Code na tela. E na descrição aqui do vídeo a gente vai estar com o link dos nossos perfis e também do nosso site. Obrigada e um beijão!